Última videoaula sobre ligações químicas. Vamos tratar agora de dois assuntos também muito importantes: ligações intermoleculares e ligações metálicas. E depois, como diriam os franceses, c'est fini. Os compostos moleculares, eles podem ser encontrados, como nós já vimos, nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Isso permite inferir que entre as moléculas existem forças de atração de diferentes intensidades. Essas forças são chamadas de forças intermoleculares ou ligações intermoleculares. Intermoleculares, entre moléculas. São essas forças, são essas ligações que mantêm as moléculas de uma substância unidas. Essas ligações intermoleculares, elas podem ser do tipo dipolo permanente, dipolo induzido ou forças de London e ainda ligações de hidrogênio. As forças dipolo permanente, elas são observadas em moléculas, ou elas acontecem em moléculas polares. Se você não lembra polares ou não entendeu muito bem, ficou com alguma dúvida, volta lá na videoaula 4, revê e depois vem para cá. Então, nessas moléculas polares, os elétrons estão distribuídos de uma forma assimétrica. Ou seja, uma parte da molécula possui maior densidade eletrônica. Vocês observam isso na representação da molécula do HCl. Um polo positivo no hidrogênio e um polo negativo no cloro. Então, nesses casos, a extremidade negativa de uma molécula atrai a extremidade positiva da molécula vizinha. É o mesmo tipo de interação que ocorre nas ligações iônicas. A diferença é que, nesse caso, com intensidade bem menor. Bem menor. Então, lembre, dipolo permanente, moléculas polares. As forças dipolo induzido, as ligações dipolo induzido, ocorrem somente em moléculas apolares. Moléculas apolares, lembrem, não tem diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos nessa ligação. Ou seja, são aquelas moléculas em que os elétrons estão distribuídos uniformemente. E aí a gente não tem um dipolo elétrico na molécula, a gente não consegue perceber esse dipolo elétrico. Nesses casos, a nuvem eletrônica nas moléculas apolares é uniforme e sem cargas. Todavia, essa nuvem sofre deformação em consequência de uma distribuição desigual das cargas que provoca o surgimento de um dipolo. Esse dipolo instantâneo induz a polarização da molécula vizinha, resultando numa atração fraca entre elas. As forças intermoleculares que existem entre essas moléculas apolares, elas foram explicadas pelo cientista Fritz Wolfgang London e, por isso, muitas vezes são chamadas também de forças de London. Vamos seguir para o terceiro e último tipo de interações intermoleculares, que são as ligações de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio são interações de grande intensidade, ou seja, das três, ela é a mais forte, em função da grande diferença de eletronegatividade quando o hidrogênio está ligado a um dos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. No caso, o oxigênio, o flúor ou o nitrogênio, que são átomos bastante eletronegativos. Então, por exemplo, a molécula de água, a molécula do ácido fluorídrico, a molécula da amônia, NH3, nós sempre vamos ter ligações de hidrogênio. Seguindo ainda a parte das forças intermoleculares, essas ligações de hidrogênio, elas são mais intensas, são mais fortes que as forças de dipolo permanente. Então, as duas se aplicam às moléculas polares e as duas são mais intensas que as interações de dipolo induzido, que são características das moléculas apolares. Algumas consequências dessas interações.
Quanto menos intensas forem as forças intermoleculares, mais volátil, mais facilmente essa substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, mais volátil será a substância e menor será a sua temperatura de ebulição. Outra consequência, quanto maior for o tamanho de uma molécula, maior será o número de interações com as moléculas vizinhas. Lembrem que é sempre intermolecular, entre moléculas. Isso acarreta uma maior temperatura de ebulição. Vamos seguir para a parte final agora do nosso conteúdo das ligações químicas. O terceiro tipo são as ligações metálicas. Já estudamos ligações iônicas, ligações covalentes e agora ligações metálicas. As ligações metálicas, o nome já sugere, né? Ocorrem entre metais. E existe uma interação com elétrons, a gente vai ver daqui a pouco. Então, ocorre entre os metais que fluem livremente por uma camada cristalina bem definida. Então, é sempre entre metais e metais. Ah, mas não pode existir a presença de outro elemento? Pode, a gente tem as ligas metálicas, que principalmente têm metais, mas a gente tem a presença também em algumas ligas metálicas de elementos ametálicos. Mas é sempre interação entre metal e elétrons, principalmente entre eles. Então, os metais, eles têm uma baixa energia de ionização, ou seja, a atração sobre os elétrons é baixa. A consequência disso é uma estrutura formada por cátions fixos, cercados por um mar de elétrons, provenientes da camada de valência. A interação entre os elétrons livres e os cátions metálicos é responsável pela estrutura cristalina e pelas propriedades características dos metais que veremos daqui a pouco. Quais são as características dos compostos metálicos? Eles são sólidos nas condições ambiente, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido conhecido. Eles apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. São dúcteis e maleáveis, podem ser transformados em fios e podem ser transformados ou moldáveis em lâminas, maleabilidade. Apresentam boa condutibilidade térmica e elétrica, em outras palavras, conduzem bem energia, né? Eletricidade, calor. Isso se deve justamente aos cátions fixos, elétrons livres se movimentando entre esses cátions. E a última, eles formam ligas metálicas. Estava comentando um pouquinho sobre elas, né? A gente tem vários exemplos aí de ligas metálicas, o bronze, o latão, os fusíveis. Então, são vários exemplos, o próprio ouro. Então, são exemplos de ligas metálicas. Então, a gente tem aqui alguns exemplos: o ouro, que é formado por ouro, prata e cobre. A gente tem o latão, utilizado na produção de instrumentos musicais, cobre e zinco. O aço inox, que é formado por aço, que é ferro e carbono, principalmente, cromo e níquel. A gente tem a amálgama dentária, hoje praticamente não é mais utilizada, né? A gente teria a presença de prata, estanho, cobre e mercúrio, que é o motivo de ela não ser mais recomendada. Hoje a gente utiliza um cimento dental ou uma resina, ou melhor, os odontólogos utilizam isso. O bronze, que é cobre e estanho. Vocês observam que a gente tem aí característica dessas ligas: resistência à corrosão, resistência ao desgaste. Então isso justifica a utilização desses materiais. É isso, finalizamos ligações químicas. E, obviamente, eu não posso finalizar sem uma reflexão. Então, só por estar vivo, você já pode se considerar um vencedor. Deixe o desânimo na gaveta, abra as janelas e veja o dia lindo que Deus te deu de presente, que dá todos os dias. Admire o sol, sinta o calor. Não parece cenário perfeito para realizar seus sonhos? Eu acho que sim. Acredite, cada pequeno obstáculo é necessário para que você possa crescer espiritual, pessoal e profissionalmente. Veja as pedras em seu caminho como teste de força e logo você se sentirá muito mais apto a lidar com elas. Não se pressione tanto, imprevistos acontecem. Não podemos prever tudo e é preciso compreender os motivos por trás dos percalços que porventura surjam para nós. Respire e tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Deus te abençoe.